Quando alguém se humilha para nos ajudar em alguma coisa, esse ato também pode nos humilhar. Pode haver aí uma dupla humilhação. A humilhação daquela pessoa que está nos servindo e a nossa humilhação em receber aquele serviço. Deixe-me ilustrar, supondo alguém que ficou incapaz de cuidar de si mesmo. Um jovem ou adulto que ficou incapaz de cuidar de si mesmo, mas ainda mantém sua consciência. Este jovem ou adulto, vai precisar de alguém que cuide dele, que faça a sua limpeza, que dê banho, que lhe vista. Alguém que vai fazer este serviço de modo voluntário, alguém que se prontifica a ajudar esta pessoa, está executando uma tarefa humilde. Essa pessoa que está executando a tarefa está se humilhando. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que está recebendo a tarefa, para receber a tarefa de modo agradável, ela também precisa ser humilde. Não deixa de ser uma humilhação, nesse sentido, você ser cuidado por outra pessoa. Você perder a capacidade de cuidar de si mesmo. Na última vez em que estivemos pregando, nós vimos que o Senhor Jesus se humilhou para lavar os pés dos seus discípulos. Mas para que os discípulos aceitassem esse serviço, eles também deviam ser humildes. E nós vamos reler esse texto lá em João capítulo 13. Jesus aproveita aquela oportunidade para ensinar de modo simbólico, para através daquela situação, aproveitando o símbolo do lava-pés, ensinar os seus discípulos, ensinar a humildade, ensinar o serviço humilde. E nós estamos estudando esse texto em 3 partes. Na primeira parte, nós vimos a humildade do Senhor Jesus, a humildade de quem presta o serviço, a humildade de quem serve. Vimos isso até o verso 5 de João, Evangelho de João, capítulo 13. E vimos que para que a humildade flua em nós, para que a humildade venha em nós, vamos colocar assim de modo natural, é necessário, seguindo o exemplo aqui do Senhor Jesus Cristo, ter nossa identidade formada a partir de Deus, a partir do que Deus pensa de nós, a partir da vontade e dos planos de Deus para a nossa vida, e não a partir do que os outros esperam de nós, nem tampouco do que nós esperamos que os outros pensem de nós, e nem do que nós pensamos de nós mesmos. Se nós formarmos nossa identidade a partir das expectativas das pessoas, se nós formarmos nossa identidade a partir do que nós queremos que as pessoas pensem de nós, ou se nós formarmos nossa identidade a partir do que nós mesmos pensamos de nós, nós não teremos condições de praticar a humildade. Nós não seremos humildes. Mas quando nós deixamos Deus formar nossa identidade, ou melhor, nossa identidade é formada a partir de Deus, do que Deus pensa de nós, nós somos libertos para amar sem limites. Amar sem os limites da autopreservação, sem os limites da preocupação com a nossa imagem, sem os limites da preocupação com a nossa estima própria. Nós somos libertos para amar sem os limites da preocupação se isso vai ser aceito pelo outro ou não. Somos libertos para amar independente da retratação e falta de consideração da parte dos outros.
somos libertos para amar e vencer o ódio que os outros têm por nós. Foi por isso que Jesus, ele tinha sua identidade formada a partir do seu relacionamento com Deus. E foi por isso que tão naturalmente ele se levanta e lava os pés dos apóstolos, inclusive os pés de Judas, que estava para traí-lo, que estava para entregá-lo. Isso nos ajuda, então, a usar a autoridade, a influência que temos, que Deus nos concede, para servir, e não para dominar ou humilhar as pessoas. Nessa segunda parte agora, que vai dos versos 6 a 11, vamos tratar da necessidade da humildade em quem recebe o serviço de Cristo. A humildade é necessária para que nós também nos deixemos servir pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo tanto nos ensina a necessidade de sermos humildes em servir os nossos irmãos, como a necessidade de sermos humildes para receber o serviço que Cristo nos presta, o serviço que Cristo nos dá. Vamos ler o texto de João, capítulo 13. Nós leremos dos versos 1 até o verso 11. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Precisamos aprender a servir com humildade, mas também precisamos de humildade para receber o serviço que Jesus nos dá. Humildade que se demonstra em aceitar as decisões e ações de Jesus, mesmo quando nós não as entendemos. É preciso humildade para receber o serviço de Jesus. E essa humildade se manifesta em nós aceitarmos as decisões e ações de Jesus, as decisões e ações de Deus em nossa vida, mesmo quando nós não entendemos as razões, os motivos daquelas ações e daquelas decisões. Mesmo quando nós não conseguimos compreender, quando nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Vocês puderam perceber, João agora está narrando na segunda parte do seu livro, o momento de Jesus apenas com os seus discípulos, apenas com os seus 12 apóstolos. Eles comemoravam a Páscoa, a última Páscoa, aquela mesma Páscoa na qual foi instituída a ceia.
Os cordeiros, ou o cordeiro daquela Páscoa, havia sido abatido mais cedo lá no templo, e aí então levado para aquele cenáculo, para aquela sala que eles haviam alugado ou tomado emprestado para a celebração da Páscoa. Além do cordeiro assado, havia pães asmos, ervas amargas, vinho e potes com as águas para purificação. Havia também no centro da sala uma mesa baixa, ou mesmo um tapete estendido, e ao redor dela, em forma de U, almofadas e outros tapetes, onde os 12 e mais Jesus, provavelmente Jesus na cabeceira, e os 6 de cada lado, podemos imaginar assim, reclinados, não assentados, mas reclinados. A parte do tronco para cima, da cintura para cima, voltada ali para a mesa, apoiando-se no cotovelo esquerdo e o braço direito livre para pegar os alimentos, e da cintura para baixo, como se estivessem deitados, os pés ficavam para trás. Estavam todos ali reclinados. Todos entraram e viram os potes com água, a bacia, a toalha para lavar os pés. Mas ninguém havia pensado em contratar um escravo, que seria o encarregado de realizar este serviço. Parece que eles se esqueceram. Era isso que se fazia no momento desse. As pessoas andavam naquelas estradas empoeiradas, e as poeiras então cobriam os seus pés, eles não usavam calçados fechados, como é costume nós usarmos hoje. Então eles tinham seus pés ali com lama, com poeira, e era necessário então um empregado, um escravo, que viria naquele momento, passaria a toalha em torno de si, pegaria a água dos potes, colocaria na bacia e sairia lavando os pés de cada um e enxugando também os seus pés. Quando a água estivesse suja, ele derramaria, iria pegar mais água e assim por diante. Os discípulos sabem que isso precisava ser feito. Os discípulos sabem que ninguém ali era escravo ou havia sido contratado para fazer aquele serviço. E nenhum deles se dispõe a fazer isso. Era necessário, era preciso, mas nenhum se julgava um escravo ou um empregado um do outro para fazer esse serviço. Num determinado momento, para surpresa de todos, Jesus se levanta. Ele tira o seu manto de cima. Ele se dirige àquele local onde estava a toalha, o pote, os potes e a bacia. Ele passa a toalha em torno da cintura, amarra a toalha em torno da cintura. Ele derrama água na bacia. E ele então vem por trás dos discípulos, lavando os pés de cada um. Uma cena chocante. Não há nenhum registro na literatura antiga, judaica e não judaica, de um mestre lavando os pés dos seus alunos, de um senhor lavando os pés dos seus servos. Não, essa tarefa de lavar os pés é para um serviçal, para um escravo, até para um escravo não judeu. Essa tarefa era desprezada tanto pelos judeus como pelos gentios, os não judeus. Só fazia isso quem era obrigado a fazer, quem era pago para fazer ou quem era escravo e tinha que fazer. Jesus começa a fazer. Não sabemos de quantos discípulos ele lavou os pés. Mas sabemos que nenhum reagiu. Todos estão assombrados, espantados, não conseguem nem falar, tal é o seu assombro. Em certo sentido, eles estão embaraçados com aquela situação, constrangidos com aquilo. Eles também estão se sentindo humilhados com aquela ação de Jesus, de se levantar e lavar os seus pés. Podemos imaginar o susto nos olhos dos discípulos, nos gestos e no silêncio constrangedor daquela sala. Mas esse silêncio dura até que ele chega a Pedro. Pedro manifesta o seu espanto. Pedro tenta desembaraçar aquele embaraço todo. E de uma forma enfática, Pedro diz: Senhor,
tu me lavas os pés? Pedro está espantado. E ele manifesta o seu assombro com esta ênfase. Ele usa palavras opostas, Senhor e pés. Senhor, tu estás aos meus pés me lavando? Tu és o meu Senhor. Tu és o Senhor, tu és o mestre. O discípulo sou eu, o servo sou eu. E o Senhor está lavando os meus pés. Algumas ações de Deus, algumas ações de Jesus superam as nossas expectativas. Essa foi uma delas. Era incompreensível para Pedro e os discípulos. Era até intolerável. Um mestre lavando os pés dos seus alunos, um senhor lavando os pés dos seus servos. Isso era até escandaloso. E Pedro se rebela contra isso. Pedro se volta contra isso. Ele julga aquele comportamento de Jesus inapropriado, inconveniente. Ele havia confessado há um tempo atrás que Jesus era o Messias. Ele acreditava nisso. Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu vais ser o rei de Israel. Nós estamos te seguindo por isso. Porque acreditamos que o Senhor vai reinar. Que o Senhor vai expulsar os nossos dominadores e estabelecer o reino de Davi aqui entre nós. Nós acreditamos nisso. Tu és o nosso rei e vem lavar os nossos pés. Eu não posso tolerar isso. Eu não entendo isso. A reação de Pedro pode, à primeira vista, nos parecer até uma reação adequada, uma reação correta. Mas não é. Se Jesus é o mestre, ele sabia o que estava fazendo. Se Jesus é o Senhor, ele tinha todo o direito de fazer o que estava fazendo. Não era um aluno dele, não era um discípulo dele, não era um servo dele que diria para ele: isso é apropriado, isso não é apropriado. Isso é conveniente, isso é inconveniente. Apesar da sinceridade de Pedro, ele estava julgando Jesus. E o seu julgamento era: Jesus, eu sei o que é melhor para o Senhor do que o Senhor mesmo. E isso que o Senhor está fazendo não é o melhor para o Senhor. E isso que o Senhor está fazendo não está à altura de quem o Senhor é. Quantas vezes agimos assim? Quantas vezes julgamos saber mais do que Deus? Quantas vezes julgamos entender as situações melhor do que Deus? Todas as vezes que reclamamos de algo que ultrapassou o nosso controle, e que contrariou a nossa vontade. Todas as vezes que murmuramos por eventos, acontecimentos que não conseguimos controlar, é como se nós disséssemos para Deus: o Senhor não agiu certo dessa vez. O Senhor não sabia o que estava fazendo. E eu estou aqui reclamando. E eu estou aqui murmurando. E eu estou aqui dizendo para o Senhor que não devia ser desse jeito, não. Como é que o Senhor faz um negócio desse comigo? Como é que o Senhor deixa acontecer uma coisa dessa comigo? Talvez nós não tenhamos a coragem e a sinceridade de Pedro de expressar isso direto para Deus, mas expressamos nas perguntas. Como Deus deixou isso acontecer comigo? Ou por que Deus deixou isso acontecer comigo? Nós, ao fazermos a pergunta, muitas vezes estamos expressando o quê? Deus não soube quando fez isso. Deus errou, ou Deus não sabia. A resposta de Jesus é um desafio para Pedro. Calmamente, Jesus diz: Pedro, o que eu faço, você não entende agora. Você não está compreendendo agora. Mas depois você vai entender. Depois você vai compreender. Pedro, você não está entendendo agora esse meu ato de serviço, esse meu ato de servo. Apesar de que eu já disse para você
Em Marcos 10:35, Jesus havia dito para os discípulos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pedro não havia entendido isso, nem ele nem os discípulos. Talvez você esteja lembrado que no mesmo momento em que Pedro confessou, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus começou então a explicar para os discípulos o tipo de Messias que ele era. O Messias que veio, mas não iria ocupar um trono em Jerusalém. O Messias que veio, mas não iria expulsar os romanos do domínio de Jerusalém. Ele era sim um Messias. Mas ele disse, eu sou o Messias que vai para Jerusalém, mas não para reinar. Eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser perseguido, lá eu vou ser preso, lá eu vou ser morto e ressuscitar. E Pedro diz o quê? Senhor, tem misericórdia de ti, isso nunca vai acontecer contigo. Pedro não havia compreendido que o Messias era também o servo sofredor de Isaías 53. Que o Messias rei, o Messias que veio para estabelecer o reino de Deus, na sua primeira vinda, ele veio para executar a expiação. Ele veio para morrer numa cruz e pagar pelos nossos pecados. Pedro não havia entendido isso ainda, mas ele ainda iria entender. Por isso que Jesus diz, Pedro, o que eu estou fazendo, você ainda não compreendeu, mas depois você vai compreender. Depois da crucificação, depois da ressurreição, e especialmente depois da descida do Espírito Santo, sua mente vai ficar clara e você vai entender tudo isso. Note que na resposta de Jesus, Jesus ainda se mostra como mestre, como Senhor. Ainda é Ele que dá as cartas. Ele diz, Pedro, você está se rebelando por isso, porque lhe falta compreensão. Você ainda não entendeu. Pedro, aqui eu não admito discussão quanto a isso. Eu estou fazendo. Você não entendeu, mas você vai entender. Mais tarde você vai ter a explicação. Mais tarde você vai ter a compreensão. Agora não é momento, você não está preparado para entender isso. Pedro, apesar de sua sinceridade, está errado. Nem sempre sinceridade é sinal de que a pessoa está certa. A pessoa pode estar cheia de sinceridade e ainda errada. E ainda não ter entendido. E ainda não ter compreendido. Pedro está cheio de paixão aqui. Ele está zelando pela honra, pelo nome de Jesus. Senhor, que história é essa do Senhor se comportar como escravo? Que história é essa do Senhor lavar nossos pés? Para com isso. O Senhor é mais digno do que isso. Pedro está cheio de paixão. Mas paixão sem obediência, paixão sem compreensão, paixão sem entendimento, é paixão perigosa. É paixão que não honra a Deus. É preciso ter sinceridade, sim, mas sinceridade com compreensão. É preciso ter paixão também por Deus, por Jesus Cristo, mas paixão com entendimento. O que nós aprendemos aqui é que mesmo quando a gente não compreende, a gente deve confiar e aceitar o que vem da parte de Deus. Foi assim que Jó fez. Jó nunca entendeu, enquanto vivo, à luz do que a gente sabe do livro, por que aquilo aconteceu com ele. Deus nunca disse para Jó o que estava acontecendo na esfera celeste que levou Jó a ter aquele sofrimento. Mas quando ele se viu diante do poder e da sabedoria de Deus, ele se calou e aceitou. Nós nunca vamos entender tudo quanto à nossa vida. Nós nunca teremos explicações de tudo. Mas vindo de Deus, nós devemos sempre confiar em tudo, mesmo quando não entendemos. Poderíamos ilustrar você e um amigo que você confia, que é muito seu amigo, que vocês têm um relacionamento muito bom. E de repente vocês estão caminhando numa rua cheia de gente, e o seu amigo fica um pouco mais para trás. E de repente você sente um tapa forte nas suas costas. E você se vira ao seu amigo que deu o tapa.
E o seu amigo diz: olha, calma, depois eu te explico. Se você confia mesmo no seu amigo, o que você vai fazer? Você vai ficar calmo e esperar, certo de que seu amigo não é doido, seu amigo não é louco, e que seu amigo não fez aquilo de graça, ele tem uma razão, e que depois ele vai lhe dizer. Agora, se você se vira, está ficando doido e tal, eu vou te dar um também para você ver se é bom. Isso significa o quê? Que você não confia no seu amigo. Mas se você confia, o seu amigo vai chegar, olha, sabe por que eu te dei aquele tapa? Atrás de você vinha um homem aí meio encostado tentando puxar a tua carteira. Então eu te dei esse tapa para você ficar mais longe dele. Havia uma razão. Ele não te disse na hora, não era conveniente. Se agimos assim com os amigos, agimos assim com os pais, agimos assim com os cônjuges, não pedimos explicações de tudo, por que não agimos assim com Deus? Porque quando acontecem coisas que nós não gostamos ou não entendemos, a gente fica arrancando os cabelos, amaldiçoando Deus, a gente entra em desespero e desesperança. Vamos lembrar, alguns fatos da vida fogem sim ao nosso controle. Alguns fatos da vida nos chocam, nos deixam arrasados, nos deixam até escandalizados, embaraçados. E ficamos tendentes à desesperança, ao desespero, à revolta ou ao desânimo. Se você de fato conhece Jesus, você vai se manter com fé, com confiança, com esperança. Você vai poder dizer: Jesus, eu não estou entendendo agora, mas eu não preciso entender para confiar em Ti. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Mestre, o Senhor é o Senhor. O Senhor não erra, o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor me ama, o Senhor deixou os céus para dar sua vida por mim na cruz. O Senhor me ama e tudo que o Senhor faz é para o meu bem. Eu não entendo, Senhor, mas eu aceito. Eu não vou brigar contigo. Eu não vou me revoltar contra ti. A tristeza estará no meu coração, a dor estará comigo por causa disso que aconteceu. Eu não entendo agora. Mas, Senhor, eu vou dar tempo ao dono do tempo e aguardar até o dia que o Senhor quiser me fazer entender. É preciso humildade para continuar confiando, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não compreende. Mas, em segundo lugar, é preciso humildade para aceitar esse serviço que nos purifica. É interessante a reação de Pedro. Nunca me lavarás os pés. Note que Jesus já disse: Pedro, você não entende agora, mas você vai entender depois. Pedro triplica sua ênfase. Na maneira como foi relatado por João, há 3 negações, 3 negativas na expressão de Pedro. Não, nunca, jamais me lavarás os pés. Jesus diz: Pedro, o que eu estou fazendo agora, você não entende, mas depois você vai entender. E Pedro diz: não, nunca, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. É interessante como o excesso de entusiasmo nos leva a negar com nossas ações as nossas confissões. Lembra que anteriormente Pedro tinha chamado Jesus de Senhor. Senhor, tu me lavas os pés? E Jesus disse: o que eu estou fazendo agora, Pedro, você não entende, mas você vai entender depois. Se de fato Jesus era o Senhor de Pedro, o que ele deveria ter feito? Pois então, Senhor, pode lavar os meus pés. O Senhor está dizendo que eu não entendo, que a ignorância é minha. Eu admito que eu sou mesmo ignorante, eu não sei tudo que o Senhor sabe. O meu conhecimento diante do Senhor é pequeno demais. O Senhor está me prometendo que depois eu vou entender, e eu confio no Senhor que depois eu vou entender, pode lavar os meus pés. Mas essa reação, não, nunca, jamais. É mais ou menos assim, como se Jesus dissesse para Pedro: Pedro, você não está entendendo. E Pedro respondesse o quê?
Senhor, quem não está entendendo é o Senhor. É o Senhor que não está entendendo. O Senhor não está entendendo que aqui o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Messias. O Senhor é o Rei. Aí Jesus poderia muito bem triplicar a resposta é Pedro. Quem não está entendendo mesmo é você. Porque se eu sou o Senhor, eu estou dizendo que você não está entendendo. Admita que você não está entendendo. Pedro recusa aceitar o veredito de Jesus, o diagnóstico de Jesus para aquela primeira reação. Tanto o diagnóstico como a cura. O que eu estou fazendo agora, você não entende. É falta de conhecimento, é falta de entendimento, é ignorância da sua parte, Pedro. Mas calma, você vai entender depois. Pedro rejeita esse veredito de Jesus. Pedro, então, está dizendo, que história é essa que eu não sei? Eu entendo muito bem o nosso contexto. Eu entendo muito bem o que representa alguém lavar os meus pés. Isso não é socialmente aceitável. Que história é essa? Quem não está entendendo as coisas aqui, Senhor Jesus, é o Senhor. Por isso eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Pedro está preso ao que era socialmente aceitável. Está preso aos valores da sociedade. Está preso aos valores da forma como ele foi criada. Está preso aos conceitos de como as pessoas pensavam. Pedro precisava rever seus conceitos, como todos nós precisamos. Nós não somos criados com uma mentalidade cristã, com uma mentalidade de humildade. Pedro desconfia da explicação de Jesus, desconfia da promessa de Jesus de que mais tarde ele entenderia. Mas Jesus diz, pois se é assim, Pedro, se eu não posso lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Você não pertence a mim. Se eu não posso lavar os teus pés, você não é dos meus. A recusa de Pedro manifesta sua falta de humildade, manifesta seu orgulho. Ele não quer admitir que ele não sabe, não compreende o que está acontecendo. Ele não quer admitir que mais tarde Jesus vai lhe explicar. Ele não quer admitir que Jesus é o Senhor, que Jesus sabe o que está fazendo e tudo o que está acontecendo. Jesus diz, pois se é assim, você não faz parte dos meus discípulos. Para fazer parte do grupo de Jesus, é preciso aceitar os atos, as ordens, os conceitos de Jesus. Ninguém segue Jesus seguindo sua própria cabeça. A gente só é verdadeiro discípulo de Jesus aceitando os ensinos de Jesus, aceitando o que Jesus diz. E o supremo serviço de Jesus foi a cruz. Aquele ato ali de Jesus lavando os pés dos discípulos era um símbolo de um ato de uma humilhação bem maior, infinitamente maior. A humilhação dele dar a sua vida numa morte horrenda, vergonhosa, cheia de ignomínia, lá na cruz, para pagar pelos nossos pecados. O lavar os pés, apesar de extremamente escandaloso, embaraçante, inaceitável socialmente na época, nem se comparava ao que iria acontecer no outro dia, quando Jesus seria levantado entre dois criminosos, julgado também como um criminoso, sofrendo, condenado, não só pelo tribunal dos homens, mas também pelo tribunal divino, por causa dos nossos pecados. Esse é o ato de humilhação de Jesus, que precisa ser aceito para que nós possamos ter parte com Jesus. Sem isso, nós não teremos parte com Jesus. Os que aceitam esse ato de Jesus são aqueles que, como diz Apocalipse capítulo 20, terão parte na primeira ressurreição e reinarão com Cristo 1000 anos. Mas aqueles que rejeitam são aqueles que diz,
conforme diz Mateus 24, 51. A parte deles não é com Jesus. É dito, e a parte deles será com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. No final, há duas partes. Ou você vai ter parte com Jesus, participar do reino com Jesus, ou sua parte será o juízo, a condenação, o lago de fogo. Agora, para ter parte com Jesus, é necessário aceitar o serviço que Jesus realizou na cruz. Para ter parte com Jesus, é necessário você aceitar o veredito de Deus a meu respeito e a seu respeito. Não sabemos nada a nosso respeito. Não entendemos, não compreendemos a realidade. Não compreendemos quem somos. Somos ignorantes. Não entendemos o que está acontecendo na vida. Somos incapazes de entender. Somos incapazes de salvar a nós mesmos. Estamos perdidos e somos incapazes de nos achar. Estamos sujos e somos incapazes de nos manter limpos diante de Deus. Lembre do que diz Isaías capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. É preciso aceitar isso. É preciso aceitar este veredito. Você não sabe da sua vida. Você não entende da sua vida. Você não sabe o que é melhor para você. Você está perdido nesse mundo. É preciso aceitar este veredito. Todos nós somos como imundo. As nossas justiças, aquilo que temos de melhor para Deus é como trapo de imundícia. Enquanto você achar que tem algo de bom em você, enquanto você achar que há algo em você que merece algum bem de Deus, falta a você a humildade para aceitar o serviço que Cristo te oferece na cruz. Falta isso. Falta a você a humildade para aceitar o veredito divino, que você não entende nem da sua própria vida. E essa foi a resposta que Deus deu a Jó. Estão lembrados? Depois de muito falar, depois de Jó muito falar, Deus chega para Jó. E Deus chega para Jó com perguntas. Jó, você sabe por que tal animal se comporta assim, assim, assado? Você sabe por que neva num canto, cai granizo no outro e o vento é... Você sabe disso? Você sabe por que as coisas, essa realidade visível, isso que você pode ver, pode pegar, pode sentir, você pode explicar por que essas coisas são desse jeito? E a resposta de Jó foi, não, eu não sei. É como se Deus dissesse, Jó, você não entende nem daquilo que você vê. Você não entende nem da tua experiência diária. Você não é capaz de explicar nem o universo visível. E você vai querer entender os meus planos? E você vai querer entender os meus decretos? A resposta que Deus deu a Jó, de outra forma Deus deu a Pedro, e Ele dá a cada um de nós. Não é preciso entender muito. É preciso confiar em tudo. Mas, acima de tudo, é preciso aceitar o veredito de Deus, de que nós somos incapazes de saber e somos incapazes de operar nossa própria salvação. Somos incapazes de nos manter limpos diante de Deus. Estamos sujos. E quanto mais a gente tenta se limpar, já viu uma criança que caiu, está com as mãos sujas, aí ela olha para a roupa dela e vê que está suja, e ela tenta limpar a roupa com a mão suja, o que acontece? A roupa fica mais suja. É a nossa situação diante de Deus. Estamos sujos, caímos no pecado, estamos sujos, com as mãos sujas, e tentamos nos limpar e nos sujamos ainda mais. Precisamos da limpeza que nos é oferecida na cruz de Cristo, com o sacrifício de Cristo na cruz.
receber este sacrifício como suficiente. Aceitar que Jesus resolva o problema do nosso pecado. Como Estênio Marcius diz numa das suas canções, alguém como eu, que ele lave o sujo do meu próprio eu e me leve puro a Deus. Somente Jesus pode fazer isso. É preciso aceitar isso. Quando Jesus diz isso para Pedro, ele imediatamente diz: Senhor, pois se é assim, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. E novamente, um entusiasmo, né? Mas um entusiasmo sem entendimento. Se Jesus só queria lavar os pés, o que isso quer dizer? Só era necessário o quê? Lavar os pés. Lá vai Pedro de novo dizer para Jesus que era preciso fazer algo mais. Não, Senhor, só os pés não, lava também as mãos e a cabeça. Num primeiro momento parece uma reação entusiasmada e acertada de alguém extremamente devoto e dedicado, mas não é. É uma reação de alguém orgulhoso, de alguém que ainda não está confiando totalmente no conhecimento de Jesus, na palavra de Jesus. Olha, se ele só quer lavar meus pés, o que isso significa? Eu só preciso que os meus pés sejam lavados. Não tem nada de eu ficar agora pedindo que ele faça mais isso e mais aquilo. E é isso que Jesus responde de uma outra maneira para Pedro, diz: olha, aquele que já tem sido banhado, aquele que já tomou banho, não tem necessidade senão de lavar os pés, porque todo mais está limpo. Vocês já estão limpos, mas nem todos. Um outro erro aqui, irmãos, é a gente pedir de Deus uma obra desnecessária, certo? Você achar que só isso aí, só esse negócio de eu me arrepender, de eu crer em Cristo, só isso não é suficiente. Eu preciso de algo mais. Algo mais tem que acontecer, um anjo tem que aparecer, Deus tem que me dar um sonho, Deus tem que fazer uma cura, eu tenho que sentir isso. Algo no meu coração tem que acontecer, porque senão eu não vou acreditar. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar algo contra o sentimento, ou a esclarecer quanto ao sentimento de certeza. Certeza de salvação. Olha, o que você precisa é reconhecer que é pecador. Como eu, você também é. É disso que você precisa. Reconhecendo que você é pecador, reconhecer que você, por você mesmo, você não tem condições de resolver o seu problema. Você não tem. Esse problema de pecado você não tem. Reconheça isso. Reconhecendo isso, confie na palavra de Deus que diz que Jesus morreu na cruz para pagar pelos teus pecados. Aceite isso. Foi Deus que disse. Jesus morreu na cruz para pagar pelos teus pecados. Arrependa-se dos seus pecados e confie nisso, entregue sua vida a esse Jesus que morreu na cruz. E siga Jesus. Ah, mas eu não sinto certeza. A Bíblia não manda você sentir certeza. A Bíblia manda você se arrepender, crer e seguir Jesus. Siga Jesus. Não fique buscando, olhando para você, mas hoje eu me levantei tão assim, nem parecia que Deus está comigo e nem parece que eu sou salvo. Isso é salvação por obras. Você deixou de olhar para a cruz, deixou de olhar para o sacrifício de Cristo, deixou de olhar para Cristo e está olhando para quem? Para você mesmo, para os seus sentimentos. Isso é autossalvação. Você nunca vai sentir essa certeza olhando para você. É Cristo. É Cristo. É fé na obra que Jesus realizou lá na cruz. É fé nesta obra. Não fique olhando para você mesmo e buscando um sentimento de certeza ou alguma coisa. Você reconheceu que é pecador, que está perdido, condenado merecidamente ao inferno, que em você não habita bem nenhum. Reconheceu isso?
se arrependeu dos seus pecados, confiou única e exclusivamente no sacrifício de Jesus Cristo para a tua salvação, está seguindo a Cristo, pronto. Deixe a certeza continuar. Deixe-me contar uma ilustração que eu ouvi, baseada lá no evento do Êxodo, aquele da noite em que os primogênitos foram mortos. Então foi dito aos judeus que eles deveriam matar um cordeiro e apanhar o sangue e pegar então um pincel de sopa e passar o sangue na porta. E que quando o anjo do Senhor viesse e visse o sangue na porta, ele não entraria naquela casa para matar o primogênito. Aí pense num pai que fez isso. Chamou o seu filho mais velho, explicou tudo, matou o cordeiro, foram lá, pintaram a porta, fecharam. Aí de repente estão lá à noite e o filho, papai, mas será que o anjo vai enxergar bem que está pintado lá o sangue? Papai, mas será mesmo? E se tiver muito escuro e o anjo não conseguir enxergar? E aí, papai? Papai, eu não estou com certeza, não. Eu acho que esse anjo pode se atrapalhar e eu vou morrer. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa incerteza desse menino levaria o anjo a entrar naquela casa e matá-lo? Levaria? Não. O sangue está lá na porta. Acabou. O que aconteceria é que o menino não iria dormir direito. Entendeu? Ele não teria paz. Mas que Deus quebraria sua palavra por conta da incerteza, da dúvida daquele garoto? Não. E nem se a dúvida estivesse no pai. Imagine um pai, meu Deus, aí abre, o sangue ainda está aqui. Meu Deus, graças a Deus ninguém tirou o sangue ainda está aqui. Ele ia perder sua noite de sono, mas por causa da incerteza do coração do pai, o anjo, você não está acreditando, deixa eu entrar aí, vou matar seu filho, já que você não está acreditando. Seria isso que aconteceria? Não. Mas essa é uma artimanha que o inimigo utiliza. Fazer você ficar olhando para dentro de você, para os seus sentimentos, ao invés de olhar para a cruz de Cristo. A nossa salvação não está aqui dentro. Não. Ela está em Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado, ressuscitou e está no céu. A obra completa. Foi assim que o autor dos Peregrinos desfrutou de paz. Ele vinha da roça uma tarde preocupado, porque ele não conseguia sentir-se salvo, sentir-se justificado. E aí ele lembrou de um versículo dos Salmos: a tua justiça está nos céus. Pronto. É lá que está a nossa justiça. Jesus Cristo. Obra já realizada, consumada. Você reconheceu que é pecador? Arrependeu-se dos seus pecados? Entregou sua vida a Jesus? Confie. Não fique pedindo uma obra a mais. Não fique exigindo isso ou aquilo de Deus. Você já tem. Você já foi banhado. Mas lembre-se que a purificação é pela palavra. Lá em João capítulo 15, verso 3, Jesus vai dizer para os seus discípulos, nessa mesma noite, agora Judas já tinha saído, e ele fala aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra. Que palavra é essa? A palavra do Evangelho. A palavra que falava da morte e ressurreição de Cristo. A palavra que explicava o sacrifício expiatório. Agora tem um detalhe aqui, que é com ele que eu quero encerrar. Judas teve os seus pés lavados? Sim? Judas tinha parte com Jesus? Não. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido banhado. A palavra ainda não tinha purificado Judas. Então vamos notar aqui. Para ter parte com Jesus naquele momento, era preciso deixar que Jesus lavasse os pés. Mas o simples fato de deixar Jesus lavar os pés, sem que a palavra fizesse uma obra no interior, não garantiria a salvação.
o lavar os pés, o ato externo, só tinha valor se o coração já tivesse purificado pela palavra. Lembre-se disso. Rituais externos que Deus ordenou são necessários. Celebramos a ceia, de vez em quando realizamos batismos. Mas esses rituais externos só têm valor quando o sacrifício de Cristo, explicado pela palavra, é aplicado ao nosso coração. Só tem valor quando houve arrependimento e fé nesse sacrifício. E para isso, você precisa de humildade para aceitar. Humildade para aceitar, mesmo quando você não entende. Tem certas coisas na sua vida que você não entende. Certas coisas que ocorreram que você tenta somar, mas nunca sai a soma correta. Você não consegue encaixar. Você se arrependeu dos seus pecados, confiou em Cristo e está seguindo Ele. Continue seguindo. Você não entende agora. Mais tarde, talvez você vá entender. Continue confiando em Cristo, acreditando nele. Aceite o veredito dele. Aceite o sacrifício que ele realizou na cruz por você. Aceite isso. E aceite isso como suficiente. Não exija mais. Não exija mais nada para ter certeza, esse sentimento ou qualquer coisa assim. Não. A obra de Cristo é suficiente. Ele ter descido dos céus, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou e está aos céus. Nos céus é tudo que nós precisamos para a nossa salvação. Arrependa-se, confie nisso e siga a Cristo. Mesmo quando em sua vida ocorrerem coisas que você não foi capaz de entender. O amor de Deus manifestado em Cristo deve ser suficiente para você confiar em todas as áreas da sua vida, mesmo naquilo que você não é capaz de entender. Amém.